Boa noite a todo mundo. É um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado, primeiro, pelo convite, Vitor, e a igreja, o pastor. Obrigado também pela recepção. A gente chegou hoje, logo antes do almoço. Eu posso dizer que a gente comeu muito bem, que a gente foi muito bem recebido, que toda a minha equipe aqui da diretoria da organização missionária está bem feliz de estar aqui com vocês. Então, muito obrigado pela recepção. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela gente até agora e ainda vão fazer no dia de amanhã. Como o Victor falou, meu nome é Josh Porter, eu sou missionário do Pace Movement faz 7 anos, mês que vem. E originalmente eu sou da Irlanda, meus pais são irlandeses. Eles foram missionários durante bastante tempo na França, hoje continuam morando na França, então eu cresci na França. E em 2017, eu, terminando minha faculdade, eu senti um desejo no coração de servir a Deus em algum lugar que fosse distante do que eu já conhecia. Então, eu conheci o Pace Movement, a organização missionária na qual eu trabalho, e eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte. Sem falar português, eu cheguei lá em Natal, eu tive o desafio de entender o nordestino, o talense. E eu passei 2 anos trabalhando lá, nas escolas, evangelizando nas escolas e servindo numa igreja local. E aí, em 2019, me convidaram para começar a trabalhar no escritório, na diretoria nacional do Pace no Brasil. E então mudei de Natal para São Paulo falando bom dia, boa noite. Então, eu prometo que essa é a primeira vez na sua vida que vocês estão ouvindo um irlandês que nasceu na França e já teve sotaque nordestino no português. Mas, gente, falando sério, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, a nossa organização missionária tem 30 anos, começou em 1992 na Inglaterra, com uma visão de alcançar os adolescentes nas escolas e conectá-los à igreja local, além de discipular eles para que eles pudessem ir e compartilhar sua fé com outras pessoas. Desde 2012, a gente tem esse trabalho aqui no Brasil. A gente tem alcançado mais de 44 mil adolescentes nesses 12 anos de trabalho nas escolas do Brasil, sempre em parceria com uma igreja local. E hoje eu estou aqui com mais 4 missionários que servem no Pace Movement junto comigo. 2 delas estão na pista também, já que a gente está divulgando. Então, vocês podem passar na nossa mesa ali na entrada, depois do culto, que a gente vai estar lá. E a gente pode apresentar também a Débora e a Gabi para os interessados. Mas eu queria começar, gente, contando uma história para vocês. É uma história que ela é uma história verídica, é uma história antiga, e ela trata de um rei da Escócia. Roberto de Bruce foi rei da Escócia de 1306 até 1329. E quando ele morreu, ele fez um pedido muito esquisito. Ele pediu para o coração dele ser removido do corpo dele, já morto, e levado até Jerusalém para ser enterrado lá. Era na época das cruzadas, então era na época que os reis da Europa costumavam enviar soldados e cavaleiros para tentar reconquistar Jerusalém, depois que foi conquistado pelos árabes na época, era uma bagunça total. Mas esse Roberto, esse rei, pediu para que quando ele morresse, levasse o coração dele para enterrar lá em Jerusalém. Então, quando ele morreu, um amigo dele, o cavaleiro Douglas, topou o desafio de levar o coração do rei da Escócia, ao norte da Inglaterra, até Jerusalém, no Israel. Então, ele pegou o coração, ele colocou literalmente o coração do rei, ele colocou numa caixa de madeira, e ele colocou uma corrente para pendurar no pescoço dele, para deixar o coração bem protegido junto com ele. E ele levantou um pequeno batalhão de soldados, de cavaleiros, para ir junto com ele, para acompanhar ele nessa viagem até o Israel. Ao longo do caminho, eles estavam na Espanha, no caminho para Jerusalém, e eles enfrentarem um exército do inimigo, um grupo de soldados que não queria deixar esses escoceses passar. E eles estavam lá na batalha, costas para o muro,
percebendo que eles estavam perdendo. Não ia dar certo. Eles estavam perdendo. Então, Douglas fez uma coisa muito ousada. Ele arrancou aquela corrente, ele levantou aquela caixa de madeira acima da cabeça dele para todos os soldados dele verem. E ele jogou a caixa com o coração do rei morto atrás da linha do inimigo. E ele gritou: lutem pelo coração de seu rei. Lutem pelo coração de seu rei. Os soldados dele viram o que ele tinha feito e começaram a lutar com tanta paixão, tanto fervor, que mesmo que eles estavam perdendo, eles ganharam aquela batalha. Só de ter visto o coração do rei morto dele ser lançado por trás da linha do inimigo e saber com certeza que eles precisavam recuperar aquela caixinha de madeira. Douglas nunca chegou no Israel. Ele, o corpo dele e o coração do rei ainda estão enterrados hoje numa igreja na Escócia. Ele foi levado de volta para a Escócia, já morto, e foi enterrado lá, junto com o coração do rei Roberto. Douglas talvez não chegou ao fim do objetivo, mas essa história, essa cena do que ele fez junto com os soldados dele, para mim é bastante impactante. De imaginar a paixão e o fervor e a força que deve ter surgido dentre os soldados dele na hora que eles viram o que o Douglas fez. Para ganhar aquela batalha que eles já estavam perdendo, ver o coração do rei deles, aquela caixinha que significava tanto, estar tão longe, atrás de soldados inimigos, e deles decidirem naquela hora lutar como se fosse a última batalha da vida deles. A gente também tem um rei. O nosso rei, ele também falou sobre o coração dele. O nosso rei está vivo. Mas ele falou bastante através da palavra de Deus, através da Bíblia, sobre aquilo que está no coração dele, aquilo que ele quer, os sonhos dele, a visão dele para as nossas vidas. Mas cadê essa paixão? Ele nos chama para lutar para o coração dele, mas onde que está o nosso fervor nessa luta? Onde que está a nossa paixão? Eu quero falar um pouquinho sobre os dias de hoje, especialmente sobre a geração Z. Em 2023, o grupo Barna, que é um grupo nos Estados Unidos que faz pesquisas de questionários com cristãos e com não cristãos ao redor do mundo, eles fizeram uma pesquisa com adolescentes de 13 a 17 anos. E eles fizeram algumas perguntas para esses adolescentes, isso ao redor do mundo. Eles entrevistaram 24.870 adolescentes ao redor do mundo. Na América Latina, eles entrevistaram mais de 3.000 adolescentes, e no Brasil, mais de 1.000 adolescentes foram entrevistados. Mais da metade desses adolescentes se consideravam como cristãos. Então, os dados são relevantes para a gente que pensa em igreja, que pensa em missão. Então, esses adolescentes eles passaram por uma série de perguntas, e o ano passado, o grupo Barna publicou os resultados da pesquisa. E uma das perguntas foi feita para os adolescentes que responderam era o seguinte: o quanto que você concorda com essa declaração? E a declaração foi: concordo que minha geração tem a habilidade de causar um impacto positivo e significativo no mundo. E, no Brasil, 57% dos adolescentes disseram que eles concordavam totalmente. 57%, mais da metade, disseram que eles concordavam totalmente que a sua geração tinha possibilidade de impactar o mundo de maneira positiva. 36% disseram que concordavam parcialmente. E aí os outros 7% disseram que não concordavam ou não tinham opinião. Mas somando isso, a gente tem 93% dos adolescentes brasileiros que responderam à pesquisa dizendo que eles concordavam que sua geração poderia impactar o mundo de maneira positiva. E quando eles foram perguntados quais são as maiores preocupações que você tem como adolescente, 54% dos brasileiros disseram pobreza extrema. Foi a primeira resposta. A resposta foi mais selecionada, foi pobreza extrema. Depois, abuso sexual. Depois, corrupção política. Depois, desemprego. E depois, injustiça racial. Foram as 5 preocupações maiores, entre outras opções, que os adolescentes brasileiros destacaram. Então, a gente vê uma geração de adolescentes que estão preocupados com a justiça social, que estão preocupados com os problemas que existem na sociedade, que acreditam que eles podem fazer diferença. Mas agora,
nas próximas perguntas, a gente vê algumas coisas um pouco mais problemáticas. Quando eles foram perguntados quais são maneiras que indivíduos podem fazer diferença e tratar da injustiça no mundo, as primeiras 4 respostas não tinham nada a ver com a prática. A primeira resposta escolhida pelos adolescentes no Brasil foi encorajando outros a lidarem com a injustiça. A segunda resposta foi advogando em favor de mudanças significativas. Então, isso significa pedindo para seu político, para seu prefeito, fazer alguma mudança. A terceira resposta mais escolhida foi aprendendo sobre as fontes da injustiça. E a quarta sobre ajudando pessoas a crescerem em sua fé com Deus. Apenas em 5º lugar, a gente tem uma ação prática, que é criando relacionamentos com pessoas que estão experimentando a injustiça. E em 6º lugar, apoiando financeiramente as pessoas afetadas pela injustiça. Isso sobre o que eles acham que um indivíduo pode fazer. Agora, a próxima pergunta, o que você acha que a igreja pode fazer? Lembrando que a maioria dos adolescentes que responderam eram cristãos. Em primeiro lugar, a igreja, segundo eles, pode encorajar outros a lidarem com a injustiça. Em segundo lugar, a igreja pode ensinar que a Bíblia encoraja um cuidado especial com aqueles que estão experimentando injustiças. Em terceiro lugar, a igreja pode advogar em favor de mudanças significativas. De novo, através da política, encorajar políticos a lidarem com a injustiça. Em quarto lugar, os adolescentes disseram que a igreja pode ensinar pessoas sobre as fontes da injustiça. Em quinto lugar, aí começa a ficar um pouco melhor. A igreja pode receber pessoas na igreja local. Isso é legal. Mas aí, em 6º lugar, de novo, entendendo o que a fé ensina sobre a injustiça. 7º lugar, orando pelas pessoas afetadas pela injustiça. Apenas 22% dos adolescentes, então 1 em 5, que responderem à pesquisa no Brasil, disserem que a igreja poderia criar relacionamentos com pessoas que estão experimentando injustiça. Apenas 18% disseram que a igreja poderia ajudar financeiramente as pessoas afetadas pela injustiça. Quando os adolescentes foram perguntados, como indivíduo, o que pode te ajudar a lidar com a injustiça, a primeira resposta que escolheram foi que mais pessoas agissem nas questões com as quais eu me preocupo. Em segundo lugar, o encorajamento da minha família e meus amigos. Em terceiro lugar, por oportunidade de convidar outras pessoas a fazerem algo. Apenas em 4º lugar, com 28% dos adolescentes que escolheram essa opção, que alguém me ensina como lidar com a injustiça. Então, quero explorar um pouquinho esses dados com vocês, explorar o que isso representa. 93%, se vocês lembram da primeira pergunta, se preocupam com a injustiça social e acham que eles podem fazer diferença. Eles dizem que eles acreditam que a geração deles pode fazer diferença. Isso é mais de 9 de 10 adolescentes que responderam e disseram que eles acreditam que a geração deles pode fazer diferença. Mais 3/4 deles, mais de 75%, nas perguntas onde foram perguntados como lidar com injustiça, queriam delegar essa responsabilidade para outras pessoas. Querem que outras pessoas agissem nas questões que eles se preocupem. Eles queriam que as pessoas pudessem falar mais sobre as fontes da injustiça, advogar em favor da injustiça, mas apenas 25%, às vezes menos, tinham alguma ideia de algo prático que eles poderiam fazer para lidar com a injustiça em sua comunidade local. Eles não acreditavam que eles mesmos poderiam ser uma resposta. Na cabeça deles fazia sentido. Sim, a gente consegue fazer diferença. Mas quando se tratava da prática, os que responderam a essa pesquisa não acreditavam que eles realmente poderiam fazer alguma coisa prática. Era responsabilidade de outras pessoas. Para eles, nem era responsabilidade da igreja. Também era responsabilidade da igreja falar para outras pessoas fazerem alguma coisa. Os dados refletem essa mesma atitude, não apenas no Brasil. Na América Latina, os dados são muito parecidos. E no mundo todo, dos 24 mil que foram entrevistados, as respostas foram muito parecidas. A gente tem uma geração que quer fazer diferença. Eles veem os problemas, eles sabem que alguma coisa não está certa, eles querem que alguma coisa mude. Mas eles não sabem fazer a diferença.
Eles não sabem colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo em suas igrejas. Eles sabem o que é certo e errado, mas eles não sabem como fazer o certo e não fazer o errado. O problema não é que eles veem outras pessoas trabalhando com isso, resolvendo esses problemas e achando que eles não precisam. Não é isso. É que desde que eles foram crianças, desde ser pré-adolescente, eles foram ensinados que a função ideal do adolescente na sociedade é ficar quieto. Para que um dia no futuro, quando já estiver formado, quando já tiver seu emprego, aí pode pensar em fazer uma diferença. Eles sabem que alguma coisa não está certa. Eles sabem que o mundo precisa ser salvo. Mas eles não sabem que o Salvador do mundo o chamou para ir junto com ele e ser um instrumento para trazer essa transformação e essa salvação. Eu quero ler com vocês uma passagem onde Jesus se encontra com um jovem. Lá em Marcos 10, começando no verso 17, desculpa. Marcos 10, começando no verso 17. Diz o seguinte: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Eu não sei para vocês, mas essa passagem para mim levanta uma pergunta bem específica. Por que Jesus mandou esse cara ir vender tudo? Quando Jesus chama Pedro, ele diz: venha, siga-me, farei de você um pescador de homens. Quando Jesus chama Mateus, que era um cobrador de impostos, Jesus disse: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Depois Jesus disse: vou almoçar na sua casa. Mas ele não disse para Mateus: vai e vende tudo. Quando a gente pensa em Zaqueu, Jesus disse: vou almoçar na sua casa, vou comer na sua casa. E aí Zaqueu, que veio até Jesus e disse: vou vender a metade dos meus bens, vou devolver o que eu roubei, vou pagar mais. Foi Zaqueu que foi a iniciativa disso, não foi Jesus. Mas aqui, para esse jovem, Jesus diz: vai e vende tudo. É a primeira coisa que você precisa fazer. Depois você pode me seguir. Então o questionamento aí é por quê? Por que Jesus falaria uma coisa para tantos outros discípulos e para esse homem em particular, ele fala: vai e vende tudo. Do jeito que você está, não quero que você me segue. Vende tudo, depois você pode vir. O engraçado é que o homem vem correndo até Jesus. Ele está tão empolgado para fazer a pergunta, mas ele vai embora tão decepcionado. Jesus não tinha um problema com a riqueza do homem. Como eu falei, Zaqueu, foi Zaqueu que teve a iniciativa para vender as coisas dele, para devolver o que ele pagou. Ele encontrou com Jesus, a transformação que ele teve, através do encontro com Jesus, levarem à conclusão de que ele precisava pagar o que ele devia, que ele tinha roubado e fazer diferença. Joana, que era a esposa do administrador da casa de Herodes, acompanhava Jesus e sustentava o ministério dele. Jesus não falou para Joana: vai e vende metade dos seus bens, vai e vende tudo que você tem e depois me segue. O problema de Jesus não era com a riqueza do cara. O homem aparentava ser um homem justo também. As leis que Jesus cita são o que os judeus chamavam das 7 leis de Noé, que eram as 7 leis que os judeus acreditavam que qualquer pessoa poderia obedecer para entrar no céu, mesmo se fosse gentil, mesmo se fosse judeu, samaritano. Se seguisse essas 7 leis,
poderia entrar no céu. E o homem afirma, eu sigo isso. Desde que eu era jovem, desde a minha juventude, eu sou um homem justo. Eu vou entrar no céu porque, segundo a crença judaica, eu sigo as 7 leis que precisa para poder dar a vida eterna. E a gente vê que Jesus, em outros momentos que ele chama pessoas para seguir ele, o convite era simples. Venha, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Não era nada, vai e vende seu barco. Vai, se desliga de seu pai, diz para ele que está indo. Não. Jesus disse, venha e siga-me, farei de vocês pescadores de homens. Então, não tem resposta óbvia ainda sobre o porquê que Jesus fala para ele ir e vender tudo. Se a gente olha um pouco mais para o jovem rico, para esse personagem que chega para conversar com Jesus, a gente vê no final Marcos detalha, o homem tinha muitos bens. E pelo homem ter muitos bens, a gente pode tirar algumas conclusões sobre a pessoa que ele era. A gente estava lembrando, na época, que o Israel era dominado pelo Império Romano. E que o povo judeu sofria bastante por conta dos impostos que o Império Romano obrigava o povo a pagar. Então, não era comum ter um judeu rico. A maioria, como a gente vê nos evangelhos, sofriam bastante. Então, a conclusão lógica é que esse homem, ele ou era dono de terras, ou ele era um cobrador de impostos, ou ele era um credor que emprestava dinheiro para outras pessoas, ou um oficial do governo. Ele tinha alguma posição de influência, que fosse política ou que fosse econômica. Mas acho que o que se destaca mais é a pergunta que o jovem faz. Ele chega e ele diz, como que eu posso herdar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus desafia esse jovem rico a não ser um agente passivo no evangelho. No sentido que Jesus desafia ele a ser mais do que uma pessoa apenas que receberia a salvação. O jovem chega perguntando, como que eu posso receber a salvação? E Jesus desafia o jovem e diz, vai, faz alguma coisa. Depois venha e siga-me. O caminho para o qual Jesus convida esse jovem não é um caminho de apenas ser alvo da graça de Deus, mas também ser instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas. Isso porque o convite de Jesus para seus discípulos nunca foi apenas um convite para a salvação, mas foi um convite de recrutamento. Jesus disse, novamente, siga-me, para Pedro e André, siga-me, eu farei de vocês pescadores de gente. Isso é porque Jesus não veio apenas para te salvar, mas ele veio também para te recrutar. O convite de Jesus para nós não é apenas para a nossa salvação, mas é também para que a gente possa ser instrumento nas mãos de Deus para que Jesus possa salvar outras pessoas. E isso que o jovem rico não entendeu. Ele chegou perguntando, o que eu preciso fazer para eu herdar a vida eterna? Ele queria o que estava nas mãos de Jesus, a salvação. Mas ele não queria o que estava no coração de Jesus, no coração do rei, que era a transformação do mundo, a salvação de outras pessoas. O jovem rico, ele não tinha entendido que a salvação vinha junto com o mandato para a ação. Ele não entendido que fazer parte do reino de Deus significava também avançar o reino de Deus. Será que o problema da geração Z, que a gente viu ali na pesquisa, não é a mesma coisa? A mensagem que é falada para o adolescente, e a expectativa para o adolescente é ficar quieto e recebe. Senta aqui na IBD, senta aqui no culto, não faz muito barulho, vai para a participação, vai para a programação de adolescente da igreja, vai ser ótimo para você, mas a sua responsabilidade é não fazer o errado e é crescer e entender. A sua responsabilidade é ser visto,
mas não ouvido. Mas a realidade, para a gente, pensando estrategicamente na missão, é que o adolescente tem um potencial de alcance de outras pessoas muito maior do que a grande maioria dos adultos. Por quê? Porque o adolescente passa todo dia, 5 dias por semana, o seu tempo numa sala fechada com mais 30 pessoas. E numa escola com 500 a 1.000 outras pessoas, que são da idade dele, que falam a mesma língua dele, gostam das mesmas coisas dele, enquanto nós adultos, a gente talvez numa semana, dependendo do seu trabalho, tem contato com 5 pessoas diferentes, 10 pessoas, talvez 20. O adolescente em um dia só pode ter contato com centenas de pessoas. Além disso, o adolescente tem muito tempo disponível. Vocês não acreditem ainda, os adolescentes que estão aqui, vocês acham que o seu tempo está corrido. Não está. Só espera terminar a faculdade, você vai ver que você não tem tempo mais para nada. O adolescente tem bastante tempo livre, que ele pode passar desenvolvendo relacionamentos com outras pessoas. Muito mais tempo disponível do que nós adultos. E o adolescente tem um grande potencial para trazer transformação à comunidade escolar e à comunidade local, porque na comunidade escolar ele está num ambiente controlado, entre aspas, até um certo ponto. Que ali nesse ambiente controlado não tem os mesmos desafios que a gente enfrenta fora da escola, na cidade, no bairro. É um ambiente que é muito mais fácil trazer ações e medidas de transformação prática. Mas se a gente continua dizendo para o adolescente que a sua responsabilidade é receber salvação, a sua responsabilidade é estudar, aprender, ouvir, para que um dia lá no futuro você talvez pode fazer diferença, um dia lá no futuro você pode talvez começar a discipular outras pessoas. A gente está ensinando para eles um evangelho que é centrado nele, onde a função dele é receber, é ser um agente passivo, sentar lá, ser alvo da graça de Deus. Não está errado, mas está incompleto, porque o chamado de Jesus, lembrando que não é apenas para te salvar, mas também para te recrutar. E a adolescência, o chamado de Deus para você, não é apenas para te dar salvação, mas também te recrutar para que você possa ser instrumento nas mãos dele para alcançar outras pessoas. A gente precisa ensinar o adolescente e todo mundo que o evangelho não é centrado em nós, não é centrado no cristão, mas é centrado no reino de Deus. O evangelho não nos ensina a buscar a nossa visão da maneira de Deus, sim, mas não nos ensina a obedecer a Deus para que Deus nos dê aquilo que nós queremos. Não é isso que o evangelho ensina, não é isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele não ensinou aos seus discípulos que eles deveriam viver para que Deus desse para eles aquilo que eles queriam. Mas ele ensinou aos seus discípulos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, da maneira de Deus, obedecendo a Deus, para que eles, os discípulos, pudessem dar para Deus aquilo que Deus queria. Percebem a diferença? De um lado, se a gente acredita que Jesus veio para nos salvar, ponto. A gente acredita que Jesus veio para nos salvar, para nos dar uma vida abundante, para nos dar a vida eterna, está certo, mas está incompleto. Porque se a gente para nesse ponto, o evangelho é sobre nós. Então a gente precisa olhar para a Bíblia, para o mistério de Jesus e ver que Jesus nos ensinou e ensinou seus discípulos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, da maneira de Deus, para que eles e para que a gente pudesse dar para Deus aquilo que Deus quer. Isso vai influenciar todas as áreas da nossa vida, com indivíduos e com a igreja. Uma fé que é centrada em nós promete o nosso sucesso. Eu acredito em Deus, porque Deus é fiel, e Ele não vai me deixar cair. Mas uma fé que é centrada no reino de Deus promete o sucesso de Deus. Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, porque eu creio que Ele é soberano, que Ele tem um plano, que Ele vai vencer. Deus está sim preocupado com você, com sua salvação, com sua fé.
mas não apenas. Também está preocupado com a salvação e a fé dos outros. Quando a gente olha a Bíblia através de uma lente centrada no cristão, na gente, a gente interpreta a Bíblia de uma maneira que nos beneficia. Mas quando a gente olha a Bíblia com uma interpretação centrada no reino, a gente vê que a palavra da Bíblia, a mensagem da Bíblia, beneficia em primeiro lugar a Deus. E honra em primeiro lugar a Deus. Quando a gente olha para o mundo, a gente pode olhar para o mundo e dizer, a igreja foi separada do mundo, foi resgatada. Mas quando a gente olha pensando em primeiro lugar no reino de Deus, a gente vê que o nosso chamado como igreja é para transformar o mundo e ser instrumento de Deus na salvação das pessoas. William Penn, que foi um autor e um filósofo cristão britânico, disse o seguinte: o homem realmente justo não se afasta do mundo, mas ele é impulsionado a viver melhor no mundo e motivado em suas buscas para consertá-lo. Uma igreja centrada no cristão é uma igreja de consumidores, pessoas que vêm para receber. Mas uma igreja centrada no reino é uma igreja, uma cultura de contribuidores, pessoas que vêm para doar, para servir, para abençoar outros. O ministério de faixas etárias, que seja de pré-adolescentes, de adolescentes, de jovens, qualquer outro ministério, centrado no cristão, tem o propósito de trazer pessoas para a igreja. Novamente, não está errado, mas está incompleto, porque o ministério de faixas etárias focado no reino de Deus tem o objetivo de treinar e equipar pessoas para que eles possam ser diferença e representar Jesus no mundo. A liderança da igreja, numa perspectiva focada no cristão, tem a principal função de definir visão para a igreja. Mas Jesus já deu a visão para a igreja. A função principal dos líderes numa igreja focada no reino de Deus é equipar a igreja, treinar a igreja. Um discipulado focado no cristão ajuda o discípulo no caminho da santificação. Mas, novamente, esse é sobre ele, sobre o discípulo. Enquanto um discipulado centrado no reino de Deus vai treinar o discípulo a amar como Jesus amou, a estudar como Jesus estudou e a ensinar como Jesus ensinou. Então, o propósito da igreja não é apenas levar pessoas à salvação e à santificação, mas é ensinar pessoas a buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, a viver uma vida centrada no reino, a imitar Jesus, fazer o que Jesus fez, pensar como Jesus pensou, ensinar como Jesus ensinou. A gente precisa ensinar a todos, e hoje, especialmente aos adolescentes, a viver um cristianismo centrado no reino de Deus, que novamente é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, da maneira de Deus, para que nós, como igreja, como indivíduos, possamos dar para Deus aquilo que Ele quer. Olhando de novo para a geração Z, eu vou citar algumas estatísticas que não são novas. 85% dos cristãos hoje se converterem antes dos 14 anos de idade. 96% antes dos 21 anos de idade. Segundo a Fiocruz, aqui no Brasil, a taxa de suicídio dentre os adolescentes e jovens brasileiros de 10 a 24 anos está crescendo de 6% ao ano desde 2011. A taxa de automutilação nessa mesma faixa etária é de 29% ao ano. Então, a cada 10 adolescentes, a cada ano, tem mais 3 que começam a se automutilar. Os adolescentes hoje precisam ouvir as boas novas do Evangelho. E, repetidamente, Jesus orientou seus discípulos a olhar para as necessidades ao seu redor e trazer soluções para transformar a vida das pessoas. E o chamado de Jesus para a gente não é diferente. Em 7 anos de missões em tempo integral, que eu fiz desde 2017,
Em momento nenhum eu tive um sonho sobrenatural, uma visão sobrenatural, uma palavra de conhecimento que me orientou sobre meu chamado. Mas o que eu vi era Deus me levando para um lugar que eu via necessidade. E Deus me colocando num lugar onde eu poderia servir outros e ser instrumento nas mãos dele. Eu lembro ainda da primeira vez que eu entrei numa escola para dar uma palestra. Lá atrás, 2017. E a gente tinha decidido, eu e minha equipe, a gente tinha decidido que a gente ia falar sobre o amor. E a gente queria fazer uma pergunta para os alunos. A pergunta era bem simples. Quem ama você? Alguns responderam rápido. Meus pais, meus irmãos. Alguns até falaram em Deus. Mas outros, eu diria hoje, 30% a 40% daquela sala não soube responder. Eles falavam, eu acho que minha mãe, mas não sei. Eu acho talvez minha irmã. Ninguém falou sobre seu pai. E naquela hora, naquela sala, eu fazia 1 mês e meio que eu tinha chegado no Brasil. Eu tive aquela sensação de eu estava num lugar onde eu podia ser útil. No lugar certo, fazendo a coisa certa. Mas não era por conta de alguma visão, por conta de alguma palavra, alguma coisa que alguém tinha me falado. Era porque eu tinha visto uma necessidade. Eu vi que os outros missionários com quem eu estava trabalhando, a gente poderia falar palavras de vida na vida desses adolescentes. Que a gente poderia, sim, mostrar para eles que Deus os amava. A gente precisa pregar o evangelho que Jesus pregou. Que não apenas vai trazer uma mensagem de salvação e esperança, que precisa e está certo e vai trazer, mas também que traz um convite para a ação proativa, para trazer transformação nesse mundo. Os adolescentes hoje precisam de pessoas como eu e você, para tirá-los da zona de conforto, das redes sociais, da militância online, onde eles podem advogar bastante sobre as causas e os problemas que eles veem no mundo. E eles podem convidar muitas outras pessoas a fazerem alguma coisa. Mas a gente precisa chegar lá e tirá-los disso. Levá-los para a rua, levá-los para o bairro, para a comunidade, para o vizinho, e ensiná-los passo a passo a com que eles, na prática, podem fazer diferença. O ensino passivo dos adolescentes tem criado uma geração passiva. Eles estão engajados emocionalmente, eles estão preocupados com a situação. Até verbalmente, mas não na prática. Jesus conduzia seus discípulos a uma experiência prática de avançar o reino de Deus, e ele os instruiu ao longo do caminho. E a gente precisa fazer a mesma coisa. Deus está procurando por cavaleiros que vão lutar pelo coração dele, que vão buscar em primeiro lugar o reino dele, da maneira dele, para que esses cavaleiros possam dar para Deus aquilo que ele quer. Ele não quer pessoas que apenas querem salvação por si mesmo. Esse é um caminho, a salvação faz parte desse caminho, mas ele quer pessoas que vão entender a mensagem da salvação e vão entender que não é apenas para eles, mas que eles precisam ir para o vizinho, para o bairro, para a cidade e fazer a diferença e representar ele. A banda pode ver isso vindo. Eu quero terminar com uma oração. Porque o desafio de hoje é isso, de você olhar para a sua vida, olhar para seu ministério, para seu serviço aqui na igreja, para a maneira que você interage com seus vizinhos, com sua família, com seus amigos, com seus colegas. Se perguntar, como que eu posso me preocupar não apenas com a minha salvação, não apenas com a minha santificação, mas como que eu posso me preocupar em ser proativo. Proativo para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, da maneira de Deus, para dar para Deus aquilo que Ele quer. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos deu a Tua palavra.
Te agradecemos porque o Senhor veio até nós. O Senhor nos ensinou. O Senhor nos salvou. E o Senhor nos convidou para fazer parte da tua missão, para buscar o teu reino e lutar por teu coração. Então, Senhor, nos ajude a fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.